Hora da abertura dos trabalhos da Câmara Municipal de São Paulo este ano. Os vereadores voltam hoje. Nós já tratávamos um pouco do assunto na abertura do Manhã Bandeirantes e agora estamos em contato com o líder do governo na Câmara Municipal de São Paulo. Recentemente a gente recebeu o presidente da Câmara, o novo presidente da Câmara aqui, o vereador Ricardo Teixeira. Hoje a gente conversa com o líder do governo, que é o vereador Fábio Riva. Vereador, bom dia. Qual é o tema principal dessa primeira semana? Independentemente dos projetos da Prefeitura, de interesse da Prefeitura, de interesse do governo, a questão a ser tratada na primeira semana deve ser o motofrete, o mototáxi, enfim, o transporte de passageiros por motocicleta? Muito bom dia, Sabino. Bom dia, Lupato. Sem dúvida nenhuma, expectativa grande do início dos trabalhos legislativos. E realmente, o assunto é a questão do mototáxi, um assunto que tem, de uma forma ou de outra, demonstrado aí um pouco daquilo que a sociedade e os vereadores pensam a respeito do assunto. Nós temos, inclusive, um presidente, que é o Ricardo Teixeira, que conhece muito bem o tema, foi secretário de Mobilidade e Transporte. Então, acho que esse é o assunto principal do início dos trabalhos legislativos, do ponto de vista de cidade e do ponto de vista de Câmara Municipal, a discussão da composição das comissões, ordinárias da Câmara, através dos partidos, das lideranças partidárias, escolha de CPI. Então, a gente começa hoje, através do Colégio de Líderes, o início desse trabalho legislativo aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Ser regulamentada a atividade desses mototáxis, desse transporte de passageiros por moto, pode ser aceita pela Prefeitura? Porque a informação que a gente dava na abertura aqui é que a proposta é que eles tenham uma determinada cilindrada mínima na circulação, que eles façam curso, que tenham seguro de vida, que circulem pela faixa azul. Quer dizer, tem propostas aí de regulamentação, né? Olha, Sabino, primeiro eu acho que a gente tem que analisar esse grande evento que teve nesses últimos dias na cidade, porque eu falo que divide as opiniões. Primeiro, é de um decreto que existe na cidade de São Paulo que proíbe o serviço. E aí depois foi a busca de uma empresa de buscar no judiciário essa liberação do serviço, que conseguiu, e depois a justiça entendeu que vale o decreto da prefeitura em proibir o serviço. Então, eu acho que essa maneira assodada desta empresa em querer, através de uma decisão judicial, implementar um serviço ao arrepio de um decreto municipal, feriu aí, de uma forma ou de outra, tudo aquilo que a gente pensa da cidade, de uma segurança jurídica, daquilo que nós acreditamos, e principalmente quando a gente fala de mototáxi, a gente está falando de vidas, de pessoas que vão, de uma forma ou de outra, também ter essa experiência de andar numa garupa de uma moto. Então, eu acho que esse é o papel que nós vamos ter aqui, os vereadores, aqueles que são contrários ao serviço, aqueles que entendem que o serviço precisa ser regulamentado, com regras claras. Então, eu vejo que o nosso papel aqui é, com muita responsabilidade, ouvir todos os lados, para que a gente possa buscar, numa eventual regulamentação, quais são esses critérios. Mas, a princípio, eu acho que o serviço tem que continuar proibido na cidade até que a gente amadureça todas essas questões, inclusive ouvindo não só a classe dos mototaxistas, mas também a municipalidade, o serviço de saúde. Mas, vereador, o governo admite que o serviço pode ser liberado, ser regulamentado, sob uma série de condições? Olha, Sabino, não dá para mim te dar essa certeza sobre a questão da regulamentação. Nós temos um índice, que é o índice da Organização Mundial de Saúde, que fala que é aquele índice de mortes no trânsito. Eu vejo hoje com muita preocupação essa liberação. Eu vejo e falo isso do fundo do coração. Sou favorável à atividade econômica, mas vejo com muita preocupação. Por isso que eu acho que o nosso tempo aqui é um tempo de discussão, de amadurecimento, de sensibilizar as partes, de a gente poder levar, ouvir as pastas competentes, como eu volto a dizer, o trânsito, a saúde,
para que a gente possa, eventualmente, analisar se a gente vai manter essa restrição ou se nós vamos liberar com condições esse serviço. Pois é, e o vereador falava aqui sobre a situação da regulamentação dos mototáxis por aplicativo. É um braço de ferro judicial agora, né? Que a última decisão aponta favorável à prefeitura, mas dentro da Câmara, Sabina, é importante a gente pontuar, vereadores já apresentaram, mesmo antes do início oficial dos trabalhos, os vereadores já conseguiram bolar, vereadores que acabaram de assumir primeiro mandato, bolaram projetos, ou aprovando tudo, ou proibindo os mototáxis aqui em São Paulo. Pelo que o senhor está dizendo, vereador, eu acredito que seja, então, a ideia da Câmara juntar esses projetos, né? Nem liberar por completo e nem também proibir. É chegar a um consenso, a um meio termo de um projeto só dentro da Câmara Municipal em relação aos mototáxis? Lupato, como eu disse, é um projeto complexo. Então, vale tanto aqueles que são favoráveis ao serviço, aqueles que são contrários ao serviço, para que a gente possa ouvir e sensibilizar aqueles que têm já uma decisão formada acerca do assunto e aqueles que vão precisar de subsídios para formar sua opinião. Eu vejo com muita preocupação, volto a repetir, eu sou favorável à atividade econômica, mas eu vejo com muita preocupação que essa preocupação que o prefeito Ricardo Nunes está tendo com a cidade. Hoje, esse serviço, indiretamente, ele existe nas periferias, mas são trajetos curtos. Hoje, você liberar para a cidade da forma que aconteceu, e nas cidades que existem esta liberação, o índice de acidentes aumenta em 50%. Então, isso demanda também de um investimento grande na saúde. Eu vejo aqui, eu vi alguns empregadores, inclusive, dizendo que também são temerários a isso, porque se um funcionário sofre um acidente numa moto, fica lá afastado, porque hoje no transporte coletivo de ônibus ou trem, existe uma certa segurança disso, que é um transporte coletivo. A partir do momento que a gente libera essa mototáxi, passa a ser um transporte praticamente que individual. Hoje, quando nós temos o Uber, nós temos o táxi, mas você tem muito mais segurança do que numa moto. Então, essa é a grande preocupação num âmbito muito maior do que simplesmente liberar o serviço. Eu já ouvi alguns empregadores falar assim, não, eu vou falar para os meus empregados não pegarem mototáxi, porque depois o cara se acidenta, como que eu vou? Ele vai ficar afastado. Então, assim, são vários aspectos que nós vamos discutir aqui na Câmara. Eu volto a repetir com muita responsabilidade, ouvindo o Executivo, ouvindo lá secretarias fins de saúde, Secretaria de Transporte, ouvindo algumas outras experiências de outras prefeituras. Eu acho que a nossa fala aqui é de amadurecer o tema, um tema importante que tomou a frente aí de todas as mídias aqui, não só de São Paulo, mas do Brasil. Hoje vai ter uma reportagem aí de uma televisão que vai falar sobre isso, para que a gente possa formar a nossa opinião. Mas a gente está saindo na frente de novo, né, vereador? Oi? A gente está saindo na frente de novo. Não, sempre saindo na frente. Na cidade de São Paulo a gente sempre protagoniza. Então eu acho que nós temos que protagonizar coisas positivas. Por isso que eu acho que a importância desse debate. Agora, vereador, tem um outro assunto que a gente levantou aqui na abertura do Manhã Bandeirantes que gerou muitos telefonemas aqui de ouvintes nossos. Essa decisão do prefeito, é o que parece a população está do lado do prefeito, de retirada dos guardas civis metropolitanos na escolta aí, como comissionados em alguns gabinetes de alguns vereadores. Como é que vai ser resolvida essa situação? Porque teve vereador Isaac Félix, para ser mais exato, que ameaçou até trancar a pauta por causa disso. Olha, é uma decisão interna corporis, daqui da Câmara Municipal. Os vereadores que têm esses GCMs têm uma justificativa, faz uma solicitação através de um boletim de ocorrência, que sofreram algumas ameaças de morte, é uma requisição que é feita, e tem alguns vereadores que trouxeram os GCMs como comissionados. Cada vereador tem direito de trazer 2 comissionados no gabinete,
e trouxeram esses vereadores. O presidente Ricardo Teixeira tem conversado com esses vereadores, esses GCMs, sem dúvida nenhuma, têm que sair dos gabinetes e ir para a rua. Acho que o prefeito colocou que a importância de ter esses GCMs que eventualmente estão nos gabinetes nas ruas, mas a Câmara já tomou uma decisão. Acho que os vereadores amadureceram também nesse sentido, junto com o próprio Executivo. O prefeito também, de uma forma ou de outra, foi bastante... já foi vereador, né? Conhece aqui como é o trâmite da Câmara. Então a gente está fazendo esses ajustes internos e vai dar tudo certo. Vamos devolver aqueles que eventualmente precisam ser devolvidos e manter aqueles que fazem parte da estrutura aqui da Câmara Municipal de São Paulo. Vereador, talvez um assunto que vai entrar na pauta desse ano que possa acabar sendo uma sinuca de bico para o senhor como líder do governo. Uma declaração recente do presidente Ricardo Teixeira, ele trouxe que quer tirar da gaveta o projeto das emendas impositivas. Ou seja, o Poder Executivo teria que executar a indicação dos vereadores com emendas. Emendas chegam para os vereadores, hoje, como acontece, são encaminhadas sugestões à prefeitura, e aí a prefeitura usa ou não usa o recurso, pode escolher em relação a isso. Há um projeto do comecinho do ano passado que fala sobre a obrigatoriedade da execução de projetos que chegam com essas emendas do Legislativo. O senhor concorda ou não com isso? Pelo o que o presidente disse, vai tirar da gaveta, vai colocar para votação. Qual é o posicionamento do senhor e do governo em relação a isso? Olha, o governo tem atendido todas as emendas dos vereadores, né? Inclusive dando uma certa liberdade da indicação dessas emendas. Eu fui assessor na Assembleia Legislativa, lá nós temos as emendas impositivas e lá na Assembleia, no mínimo 2 milhões tem que ser obrigatoriamente para a área da saúde, né? Então, assim, eu vejo isso com naturalidade. O prefeito Ricardo Nunes tem atendido os vereadores nas suas emendas, quer dizer, não vejo aí nenhum tipo de pressão para que essa emenda impositiva seja implantada, até porque o prefeito Ricardo Nunes sempre colocou que a emenda dos vereadores é um instrumento, né, de auxílio, inclusive ao Executivo, porque é o vereador que está lá na ponta e conhece realmente os problemas muito mais do que o próprio secretário, que está às vezes no gabinete, visita, até muitas vezes a pedido do próprio vereador. Então, eu vejo que isso vai com naturalidade, se eventualmente essa fala do nosso presidente Ricardo Teixeira, a gente vai analisar. Eu tenho hoje com muita clareza de que o prefeito Ricardo Nunes tem atendido as emendas, então não há necessidade de ter emenda impositiva nesse momento. A oposição reclama bastante, vereador, dizendo que a base recebe muito mais nessas emendas do que a oposição. O que o senhor poderia dizer em relação a isso? As emendas são o valor idêntico a todos os vereadores e vereadoras. Volto a repetir. Todas as emendas que foram apresentadas, e a oposição sempre reclama disso. Eu lembro quando o PSDB foi, e eu era assessor aqui, a Marta, o PSDB reclamava das emendas, como o próprio PT reclama, o PSOL reclama hoje, mas eventualmente as emendas estão lá, nós temos o portal da transparência das emendas, e é lógico, algumas emendas que existem possibilidade de execução, né, e tem outras que não existe possibilidade de execução. Então, aí parte por um critério muito mais técnico, e sempre a secretaria afim, ela informa o vereador, a própria subprefeitura informa, às vezes você tem um problema de uma licitação, mas as emendas nós não tivemos problemas, mesmo com essas reclamações nos últimos anos, até porque eu já sou líder há bastante tempo aqui, já há 6 anos, então você vê que essa última reclamação foi muito mais no período eleitoral, tanto em 20 como também em 24. Olha, queria agradecer a participação aqui no Manhã Bandeirantes do líder do governo na Câmara Municipal, o vereador Fábio Riva. Hoje começam ou recomeçam os trabalhos na Câmara Municipal em 2025 e a gente tratou aqui de alguns dos temas que serão discutidos nesse início dos trabalhos. Muito obrigado, viu, vereador? Um bom dia para o senhor. Obrigado, vereador. Obrigado, Sabino. Obrigado, Lupato. Estou sempre à disposição de vocês. Um abraço. Você viu, vereador?